Shalom, amados. Após assim um período bem longo sem ministrar, né? Devido a muitas atividades e uma série de questões, né? Estamos hoje aqui atendendo dois pedidos. Um pedido que me pediram que ministrasse mensagens um pouco maiores do que o que eu estava fazendo anteriormente. E o outro foi que eu ministrei uma mensagem pessoalmente sobre Davi. E a pessoa falou: essa mensagem foi muito boa, a gente precisa ouvir essa mensagem mais vezes. Eu aconselho que você grave essa palavra, coloca na rede, coloca no seu canal. Aí eu estou atendendo esses dois pedidos hoje. A palavra de Deus está aberta nas minhas mãos aqui no livro de 2 de Samuel, capítulo de número 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Aminon e cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, que se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que estava lavando. E era uma mulher muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias o Heteu? Queridos, essa passagem é bastante rica, nos traz muitas lições valiosas. A primeira delas é o seguinte: tem os ditados populares que diz que quem não trabalha, dá trabalho, e que cabeça desocupada é oficina do diabo. O texto começa falando que no tempo em que os reis costumam ir à batalha, Davi, em vez de fazer o que era normal de ser feito naquele período, ele resolveu ficar em casa. Querido, descansar não é pecado, descansar é uma necessidade de tudo, mas o excesso de descanso e o excesso de distração traz uma série de consequências. Inclusive tem um livro chamado Arte da Guerra, que ele diz o seguinte: pequenos erros, graves consequências. Não há necessidade de você fazer uma coisa gravíssima, uma coisa errada demais de princípio para que tenha problemas. É necessário apenas começar com um pouquinho, fazer um pouquinho uma coisa errada ou negligenciar o que devia ser feito. É o suficiente para que a porta seja aberta, para que coisas gravíssimas venham a acontecer. E foi o que ocorreu com Davi. Ele ficou em casa no tempo que era para estar na batalha, almoçou, dormiu depois do almoço, e na sua tarde ali ociosa, depois do almoço, assim, curtindo a preguiça, levantou lá do seu leito após o descanso e saiu a caminhar pelo terraço ali do palácio. E, observando o que tinha à vista, viu uma mulher casada, tomando banho ao ar livre ali na sua residência, que era vizinha ao palácio. Procurou saber quem era e mandou chamar aquela mulher, lembrando que Davi era casado. Davi tinha várias esposas ou seja, não era uma necessidade dele aquela situação. A Bíblia fala que o ideal, que o essencial, que o homem tenha uma esposa. Tanto que o pessoal pergunta: quantas mulheres o homem deve ter? Quantas Evas Deus fez para Adão? Uma. Isso aí responde à dúvida em cash. Davi tinha várias mulheres, ou seja, o que ele fez não havia a menor necessidade. Ele podia ter mandado buscar uma das suas esposas, a rainha, qualquer uma das outras. Ele tinha várias esposas, várias concubinas, e aquela situação não era uma necessidade dele, uma necessidade carnal. Resultado, ele procura saber quem era, ele fica sabendo que era uma mulher casada com um dos seus oficiais, o que não tira dele a ideia de cometer um adultério, uma vez que ele era um homem casado, e que ela também cometesse um adultério. Lembrando que o marido dela é um bom homem, depois ele aparece na história, um homem íntegro, que não tinha o menor merecimento daquele tipo de situação.
E, no entanto, Davi comete um adultério. No capítulo 11, verso 4, esse adultério é cometido. E a Bíblia nos adverte contra o adultério, em Levítico, capítulo de número 18, verso 20 e 21. Nós não vamos ler para não ficar muito longo, mas nós vamos citar que é importante lembrar que a palavra de Deus condena essa prática. Davi conhecia, ele sabia disso. Em função desse adultério, desse ato impensado e leviano de Davi, a mulher acaba engravidando e manda dizer a Davi: estou grávida, no capítulo 11, verso de número 5. E aí Davi fica apertado, porque o marido dela na batalha, quando ele chegasse e falasse: estou grávida, mas grávida de quem, né? Aí ele criou uma ideia de mandar buscar o marido dela e fazer com que ele assumisse, possuísse a esposa e tivesse o filho como sendo dele. Porque Davi sabia que não era, mas assim, vou ter uma ideia de encobrir o erro. Mandou buscar Urias, só que Urias ficou com ele alguns dias, comeu, bebeu, dormiu no lugar onde os soldados costumam dormir e não foi para casa. Ou seja, o plano de Davi fazer ele assumir um filho que não era dele não deu certo. Davi fez várias tentativas, inclusive embriagando Urias e nem bêbado, ele foi para casa dele para ficar com a esposa. Ou seja, aí Davi viu: eu estou em sérias dificuldades. E teve uma segunda ideia. A ideia de mandar matar Urias. Ele escreve uma carta para Joabe e manda o próprio Urias entregar essa carta. E Urias entrega uma carta que tinha um conteúdo falando para colocar ele na frente de batalha para que ele fosse morto. Joabe obedece às instruções e o marido de Betseba, Urias, é assassinado pela espada dos inimigos ali. Só que a Bíblia fala que o que Davi fez foi desagradável ao Senhor. Lá em Êxodo, no capítulo de número 20, verso de número 13, fala que o assassinato também é uma coisa errada, ou seja, mais um pecado que Davi sabia que devia ter sido evitado. Nós vamos interromper a história por aqui, um assassinato. E como eu estou tentando repetir a mensagem, eu vou ressaltar algumas qualidades de Davi, duas qualidades. Davi era um homem de muitas qualidades. Um adorador, um guerreiro, um rei. Foi um dos reis mais proeminentes de Israel. E ele foi um adorador de extrema excelência. Ele escreveu a maior parte dos salmos. Ele era alguém preocupado com o coração de Deus, preocupado em agradá-lo, alguém que amava a Deus profundamente, alguém que tinha por Deus uma devoção profunda. Ele expressou isso no seu reinado, quando ele manda buscar a arca, quando ele celebra o Senhor diante do povo, quando ele manda celebrar as festas, quando ele compõe cânticos, quando ele inventa até mesmo instrumentos musicais, ou seja, uma extrema preocupação com o culto. Ele fez também escalas de adoração, organizando os levitas para que a obra de Deus ficasse bem cuidada, lembrando o seguinte, que existia sumos sacerdotes e levitas que tinham o dever com essas questões espirituais. Davi, como rei, ele não tinha que se ocupar dessas coisas, mas ele amava Deus. E porque ele amava Deus, ele se importou com todos esses detalhes, inclusive o desejo de construir uma casa para Deus, que a Bíblia não menciona nenhuma outra pessoa na Bíblia com esse desejo, com essa inquietação no coração de dar um lugar para que a arca do Senhor repousasse. Davi teve essa preocupação. E ele foi impedido por Deus de construir esse templo, mas ele preparou, antes de morrer, várias ofertas, muitas delas assim de valores grandes, valores extraordinários. Ele exortou o povo para que também ofertasse e deixou preparado antes da sua morte grandes ofertas, grandes detalhes, bens e uma série de coisas para deixar uma prévia ali para o seu filho Salomão, que construiria o templo. Ou seja, alguém, um adorador, alguém que amava a Deus, alguém que preocupava com as coisas de Deus. Ele era um excelente guerreiro. Um guerreiro que a Bíblia fala que Davi nunca
perdeu uma única batalha. Porque antes de entrar nas batalhas, ele era alguém que perguntava para Deus: olha, eu devo ir? O Senhor quer que eu vá? Como é que essa batalha vai acontecer? Como é que a vitória vai acontecer? Como é que eu devo ir? Como é que eu devo proceder? E ele fazia tudo dentro da direção de Deus. E em resultado, em resposta a essas atitudes dele, ele jamais perdeu uma única batalha. Mas aí nós vemos, e ele também é tido também como um homem segundo o coração de Deus. Muita gente fala: ah, se ele cometeu pecado, se ele cometeu erros, como é que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque você não vê 2 adultérios na vida de Davi, você não vê 2 censos na vida de Davi. Ou seja, ele arrependia, confessava e abandonava, não repetia, ele não era reincidente nas questões. Então, por isso, ele era tido como um homem segundo o coração de Deus. Segundo, vamos seguir a nossa história aqui. Como eu disse anteriormente, o que ele fez desagradou ao Senhor. E desagradando ao Senhor, ele foi visitado por um profeta. E o profeta contou a história, uma história como se fosse algo ocorrido com uma outra pessoa. Ele fez uma parábola. E como resultado da parábola, Davi ficou indignadíssimo com o homem que tinha várias ovelhas, e em vez de oferecer para o visitante que veio a sua ovelha, mandou matar a ovelha do vizinho, que só tinha uma. Davi falou: olha, tal homem merece a morte, e ele deve também restituir a ovelha várias vezes mais. E aí o profeta fala: você, esse homem, e explica que Deus tinha dado para ele o reino, dado para ele as mulheres de Saul, que foi o rei anterior, e que foi o inimigo que se levantou contra Davi. A Bíblia fala que eu dei a esposa do seu senhor, as esposas, as mulheres, nas suas mãos. Ele tinha várias mulheres, ele tinha bem, suprimento, vitória. A Bíblia não menciona que nesse período Davi estava passando por algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade, ou seja, ainda Deus acrescenta: se fosse pouco, eu teria te dado muito mais. Mas você vai e faz essa coisa. E ele falou o seguinte: você não vai morrer por causa do seu pecado, mas ele terá consequências. E Davi diz: eu pequei. E ele tem uma história, uma ideia. Escreve lá o Salmo 51, onde ele expressa ali o seu pecado, ele confessa, ele põe para fora o seu arrependimento ali diante de Deus. E ele é perdoado por Deus, mas as consequências são gravíssimas na vida dele. Em função desse pecado, o filho que ele teve com Betseba morreu, ou seja, ele mandou assassinar uma pessoa. Aí morreu o filho que ele teve com Betseba. Em seguida, Aminon, um dos filhos de Davi, comete o estupro da única filha de Davi, chamada Tamar. E, em consequência desse estupro, esse rapaz também é assassinado, ou seja, duas tragédias dentro da casa. O filho estupra uma filha e, posteriormente, ele é assassinado por um outro filho. Depois disso, tem a revolta de Absalão. Inclusive, Absalão ele desenvolveu uma ira, uma revolta muito grande contra Davi devido à questão, porque a moça que foi estuprada, Tamar, ela era irmã de Absalão. Inclusive, Absalão depois tem uma filha, e o nome Tamar significa palmeira. E ele coloca o nome dessa filha de Tamar, falando uma mensagem para o rei Davi: você teve uma palmeira, você tinha que ter cuidado dela, você não cuidou. Essa aqui é minha, eu vou cuidar. E prosseguindo os problemas que Davi teve, um incesto dentro da casa, um assassinato do segundo filho, a rebelião de Absalão que se levanta contra ele, querendo tomar o trono e assassinar o rei. E lá a palavra do Senhor nos fala sobre a morte da criança lá no livro de Êxodo, de 2 Samuel capítulo 12, versículos 10, 13 e 19. O incesto de Aminon lá no versículo 13, 14. E
a Bíblia condena, né, as relações sexuais entre parentes próximos. Está lá em Deuteronômio 27, 20, 21, 23. O assassinato de Aminon acontece lá no capítulo 13 de 2 Samuel, verso 28 e 29. E a advertência bíblica contra o assassinato, Êxodo 20, 13. E ainda, ou seja, Davi cometeu o adultério com uma mulher. O filho dele, Absalão, possuiu 10 concubinas de Saul. 10 concubinas de Davi. Ou seja, por um adultério, ele recebeu 10 adultérios em volta. Por um assassinato, ele teve 3 filhos mortos e uma filha estuprada. A vida de desobediência é uma vida transtornada. Nós precisamos, queridos, estar atento às pequenas coisas. Os nossos filhos, eles nos observam o tempo todo. A nossa vida, ela deve ser vista, curtida e compartilhada. Os nossos filhos devem aprender a obedecer a Deus conosco, a serem justos conosco. Eles devem aprender a administrar finanças conosco, ver como é que nós tratamos as coisas de Deus, como é que nós oramos na nossa casa. A nossa vida cristã não deve ser só na igreja. Com o tempo que nós gastamos orando em casa, como é que nós nos divertimos. Se a nossa diversão é alguma coisa que deixa Deus triste. Enfim, os nossos filhos estão nos rodeando, eles não querem saber o que nós estamos falando, o livro que você escreveu, a pregação que você fez, o CD que teve Grammy ou que não teve, mas eles querem saber o que você está fazendo. E nós, como pais, nós precisamos ter uma vida não apenas de discurso, nós, como liderança cristã dos nossos dias, mas nós temos que ter uma vida de exemplo. Porque Deus espera uma nação santa. A palavra dos Deus nos fala que nós somos sacerdócio santo, povo adquirido, raça eleita, a fim de que proclamemos as verdades daqueles que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. E nós não podemos fracassar nessa missão. Nós estamos vivendo um período muito crítico, muito duro na nação, um período de uma enfermidade que assolou o país, um período de uma crise econômica que já existia, que foi agravada. Muita gente clamando, ó Senhor, nos abençoa, tira o Covid, restaura as finanças da nação, abençoa. Mas assim, a oração que nós precisamos ter é o seguinte: restauramos primeiro o nosso tabernáculo, arrumamos as pedras do nosso altar, consertamos as nossas vidas, para que a obediência de Deus, a obediência a Deus através de nós, gere bênção para a nação. Nós não podemos viver uma vida como igreja, como liderança de qualquer maneira, indo parar nas redes sociais, nas páginas policiais, por cometer crimes hediondos e achar que Deus vai abençoar a nação e vai deixar tudo correr tranquilo. Deus é um Deus que é um Deus justo. Ele quer nos abençoar, Ele está pronto para isso, mas vai começar de nós. Oremos, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante da Tua presença essa vida preciosa que ora comigo, Pai. E como Davi orou lá na palavra, eu oro, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito pronto a obedecer. Davi diz que enquanto calei, os meus ossos dentro de mim se apodreceram. Pai, que nós não venhamos a viver uma vida calada diante do pecado, com uma iniquidade coberta, guardada debaixo do tapete, com um pecado assim repetido várias vezes, sem nenhuma dor no coração, sem nenhuma intenção, sem nenhum desejo de mudança. Pessoas que acham assim que o pecado é para a ovelha, para o pequenininho, e que para ela que já está no cargo X não tem problema. Quando o Senhor visita a iniquidade, a palavra do Senhor fala que o juiz vem primeiro pela casa de Deus, ou seja, o Senhor vai tratar primeiro com a liderança, depois com os fiéis. Nós, Pai, precisamos derramar o nosso coração diante do Senhor em arrependimento, em súplica, para que o Senhor possa se agradar de nós, sarar a nossa vida,
perdoar a nossa vida e sarar também a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, Teu arrependimento sobre as nossas vidas, Seu espírito de arrependimento, para que a igreja brasileira endireite os seus caminhos, para que a nação brasileira endireite os seus caminhos, para que o Senhor possa nos perdoar e vir atrás de nós e deixar sobre nós uma bênção. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.